Olá pessoal, na videoaula de hoje estarei demonstrando para vocês o que são os registradores de deslocamento e como eles funcionam. Bem, os registradores de deslocamento são utilizados para armazenar informações binárias. São construídos com flip-flops, realizam conversão de dados em série para paralelo e vice-versa. Realizam também operações aritméticas básicas, por exemplo, multiplicar por 2, dividir por 2. Existem algumas combinações possíveis na relação entrada e saída desses registradores de deslocamento, no caso, deslocamento de bits. Então, temos aqui entrada de dados em série, saída de dados em série. Vou chamar de um primeiro modelo, de uma primeira combinação possível. Entrada de dados em série, saída de dados em paralelo. Onde LSB significa bit menos significativo e MSB significa bit mais significativo. Temos também entrada de dados em paralelo e saída de dados em série. E entrada de dados em paralelo e saída dos dados também em paralelo. É importante, antes de nós analisarmos as estruturas internas dos registradores, relembrarmos de um elemento básico, ou de um CI básico, que é utilizado dentro dos registradores de deslocamento, que é um flip-flop, no caso flip-flop do tipo D. Bem, o flip-flop, se nós fôssemos resumir, é mais ou menos isso daqui. É como se fosse um pedaço de fio que, para um nível de sinal entrar de um lado e o mesmo sair do outro, ele precisa de um pulso de clock. Então, o flip-flop é mais ou menos um pedaço de fio que depende de um pulso de dado, de um pulso de clock, para um dado entrar e sair do outro lado. Então, vamos dar uma olhada aqui em dois modelamentos de flip-flop, ou dois CIs, em que um trabalha com borda de subida, ou transição positiva, e outro com borda de descida, ou transição negativa. Então, nós temos aqui os pinos de dados, de clock, saída Q e a saída complementar Q barra. Entrada de preset, que uma vez acionada, neste caso em nível lógico baixo, vai levar a saída Q para nível lógico alto. E, consequentemente, isso aqui é o inverso de Q e Q barra, teremos Q barra como 0. E o nosso clear ou o nosso reset aí, que vai fazer com que a saída Q venha para nível lógico 0. Bem, nós temos aqui a tabela lógica do nosso flip-flop tipo D, onde, se a entrada de dados, a entrada D, estiver com nível lógico 0 e aplicarmos uma borda de subida, teremos a saída Q igual a 0. Repare, dados e saída Q. Quando o dado for igual a 0, eu aplico uma borda de subida, a saída que também irá para nível lógico 0. Entrada 0, saída Q igual a 0. Se eu aplicar um nível lógico 1 na entrada do meu flip-flop e aplico uma borda de subida, terei nível lógico 1 na minha saída Q. Olhando aqui, teremos a entrada igual a saída. E de semelhante modo, visto que aqui é borda de subida, de maneira repetida, temos aqui a mesma tabela lógica, entrada 0, entrada 1, saída 1, igualmente, só que para borda de descida. Então, essa é a análise do flip-flop do tipo D, as duas possibilidades, borda de subida, borda de descida, e é o elemento que é mais utilizado na construção dos registradores de deslocamento. Bem, eu vou apresentar para vocês uma estrutura interna, um pedaço de uma estrutura interna de um registrador de deslocamento, onde a entrada dos dados é no formato paralelo, a entrada é paralela e a saída é serial. Uma saída serial de 4 bits. E nós vamos fazer a análise dessa saída serial passo a passo para compreender a estrutura interna e o funcionamento de um registrador de deslocamento nesse modelamento. Para isso, irei utilizar um recurso de um software chamado Proteus, que facilita e muito devido ao excelente processo de simulação que o mesmo possui. Bem, aqui eu
o circuito já está construído. Eu coloquei um estado lógico para cada um dos flip-flops aqui representados. E no caso estou colocando nível lógico 1, 0, 1, 0. Essa é a combinação lógica de entrada. E esse registrador aqui é um registrador de entrada paralela, saída serial, 4 bits. Então, estes dados 1, 0, 1, 0 irão aparecer aqui sequencialmente após cada pulso de clock. Bem, vamos analisar bit a bit como se dará esse processo. Quero lembrá-los também que nós temos aqui uma linha que representa a habilitação da entrada de dados e uma linha que representa a habilitação do deslocamento de dados. Então, linha para habilitar dados e linha para deslocar esses dados. E para isso nós temos aqui load, que significa carregar. Vamos carregar estes dados aqui, esses bits, a combinação 1, 0, 1, 0, na entrada D de cada um dos flip-flops. E vamos chavear essa chavinha SW1 para a posição de shift, que significa deslocamento. Então, a cada pulso de clock, após a chavinha ser comutada para shift, aplicando aqui os pulsos de clock, os dados serão deslocados aqui de maneira serial, e os dados que estão no formato paralelo irão aparecer aqui na saída do CI U2B, que é a última saída do nosso flip-flop aqui, o Q, com o pino 13, aparecendo a combinação que virá como 0, 1, 0, 1. Então vamos lá para a simulação. Primeiro eu preciso carregar esses dados. Então repare que nesse momento eu tenho aqui no barramento de dados chegando os níveis lógicos, chegando 1, nível lógico 1 sendo aplicado aqui. Mas isso aqui é uma porta E. Como funciona uma porta E? Uma porta E só vai funcionar da seguinte maneira. Só terá nível lógico 1 na saída se necessariamente as entradas estiverem ambas em nível lógico 1. A partir do momento que eu tenho um nível lógico 0 na entrada de uma porta E, automaticamente eu terei nível lógico 0 na saída dessa porta E. Então eu posso interpretar isso daqui como se fosse uma chave de habilitação para que o dado que eu tenho presente aqui possa passar uma vez que essa chavinha, ou que esse bit esteja acionado ou esteja habilitado. Então, uma chave liga e desliga, posso entender assim, para a passagem do meu barramento de dados, ou pela minha entrada de dados. E se repete para cada um dos bits. Repare, entrada igual a 0, mas eu tenho uma porta E aqui também. Semelhante modo, entrada 1 e 0, ou seja, esses dados não estão passando. Tenho 0 e a porta está aqui desabilitada. Bem, então eu preciso fazer a carga desses dados, porque esses valores 1, 0, 1, 0 precisam chegar na entrada D de cada flip-flop. Repare que nós temos aqui na saída dessa porta E uma porta OU, que diferente de uma porta E, ou seja, uma tabela lógica inversa de uma porta E, nós temos a tabela lógica da porta OU, onde qualquer nível lógico 1 na entrada de uma porta OU irá resultar no nível lógico 1 na saída desta porta. Então, vou carregar, vou mudar a chavinha para load, carga. Repare que nesse momento esta linha está em nível lógico 1, porque aqui está em vermelho, o que está fazendo habilitando esta porta E. Habilitando esta porta E, que estará interligada ao segundo flip-flop, habilitando também esta porta e esta daqui. Bem, agora eu preciso fazer com que esses dados cheguem finalmente aí à entrada de cada flip-flop. Então, nós temos aqui 1 em 1, saída 1. Já chegou aqui na entrada D desse cara. Temos aqui 0. 0 e 1 dá 0. Então, tenho a minha lógica E aqui, na minha lógica OU, na entrada de uma OU 0, tenho 0 chegando aqui. E tem 1. 1 em 1 gera 1. Passou numa porta OU, qualquer um na entrada gera 1 na saída. E eu tenho um 0 nesta E, 0 e 0 dá 0. E 0 e 0 na OU gera 0 aqui na entrada do meu flip-flop. A gente consegue observar porque eu coloquei esses probe logics aqui embaixo.
Reparem que nesse momento estão todos eles em nível lógico 0, porque ainda não houve de fato a carga dos dados. Esses dados simplesmente estão aqui na entrada dos flip-flops, mas ainda não chegaram a sair daqui. A partir do momento que eu der um pulso de clock, como vocês viram na tabela anterior, irá atualizar a saída de cada um desses flip-flops, de maneira que esse 1 virá para cá, este 0 virá para cá, ou seja, repetindo, esse 1 vem para a saída aqui, Q, e 0 vai permanecer como 0 aqui na saída desse último flip-flop. Então, está dependendo desse pulso de clock para que ocorra a atualização dos dados na saída aqui. Um pulso de clock, e repare o que vai acontecer com cada um dos probe logics. Está aí, atualizado, com perfeição, entrada batendo com a saída dos registradores aí de deslocamento, ou melhor, na saída de cada um dos flip-flops do tipo D. Bem, já ocorreu a carga dos flip-flops do tipo D. Agora, nós temos que passar essa informação 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 para a saída, uma vez que a saída é serial de 4 bits. Para que isso ocorra, eu tenho que mudar essa chavinha, porque eu não necessito mais fazer a carga, uma vez que ela já foi realizada. Comuto para Shift, que significa deslocamento, e vou iniciar dando os pulsos de clock. Para cada pulso de clock acontecerá uma transição de entrada para saída, uma atualização em cada um dos flip-flops. Repare o que vai acontecer. Vou pegar já como exemplo esse último. A entrada dele aqui está em nível lógico 1. Quando o pulso de clock chegar neste flip-flop, ocorrerá o que? A atualização. Esse 1 da entrada passará para a saída. Então, repare que os pulsos de clocks estão comuns para todos os flip-flops. Repare. Ok? Então, 0 passa para cá. Esse 1 passa para cá. Esse 1 passou para a saída deste outro flip-flop. E qual será a entrada? A entrada sempre vai entrar agora nesse primeiro flip-flop, 0. Então, vamos lá para o primeiro pulso de clock. Então, vamos vendo o deslocamento. Está fazendo assim, esse 0 pula para cá, esse 1 pula para cá, e assim sucessivamente. Primeiro pulso. Olha só o que já aconteceu. Eu tenho 1, 0, 1, 0. Está entrando 0. Repare que a entrada desse aqui está em nível lógico baixo agora. O que vai acontecer? No próximo pulso de clock, esse 0 passa para essa saída. E aqui, nível lógico 1, que faz a realimentação. Percebam isso, porque essa chave aqui, ó, habilita o deslocamento dos dados. Repare que eu tenho nível lógico 1 aqui, por exemplo. Entrada em nível lógico 1. E esta porta E, como esta também e esta outra aqui, elas habilitam o deslocamento dos dados. Então, supondo como se fosse uma chavinha de habilitação, e de fato é essa porta E, ele está habilitando essa porta lógica para qualquer dado que venha aqui nesse pino 13, por exemplo, passe e venha para a saída da porta aqui E, que é o pino 11. E, consequentemente, pelo fato daqui de ser uma porta OU, chegue à entrada D do teu flip-flop. Então, vamos para mais um pulso de clock para observar. Vamos lá, 0 pula para cá, 1 pula para o próximo flip-flop e assim sucessivamente. Então, mais um pulso de clock, ó, 0 passou para cá. Falta somente esse 1 agora chegar no último flip-flop. E sempre as entradas de dado agora serão nível lógico 0, porque essa entrada de dados aqui está desabilitada. Então, mais um pulso de clock, 1, 0 e finalmente o último pulso de clock. Que esse 0 passa para cá e a gente encerra a análise interna desse CI. Mais um pulso de clock. Está aí, encerrado, enviamos os dados. Se eu continuar pulsando aqui agora, como vocês podem reparar, porque eu tenho nível lógico baixo aqui, já é 0 na saída, consequentemente só temos nível lógico 0 na entrada de cada um dos flip-flops, de nada mais vai adiantar eu continuar pulsando aqui, uma vez que a transferência de dados de paralelo para serial já foi realizada. Bom, pessoal, essa é a estrutura interna e análise passo a passo no registrador de deslocamento entrada paralela saída serial de 4 bits. Bem, vou mostrar para vocês aqui nessa página que é possível também nós trabalharmos com entrada paralela e saída paralela, que é extremamente simples. Alguns CIs, ou modelos de CIs que nós temos no mercado que realiza essa transferência de dados paralelo para paralelo, D significa dados, esse aqui são as saídas, são esse CI, por exemplo, 74
147 a gente tem na versão LS e na versão HC. Temos o CP como sendo o nosso pulso de clock e temos aqui esse MR que significa resetar ou zerar as saídas. Como é a estrutura interna desse nosso símbolo lógico? A estrutura interna, reparem que mais uma vez aí, feita ou implementada por flip-flops, entrada no D, então de D0 a D5, no caso aqui são 6 bits, e a saída Q. Esse é extremamente simples a análise, uma vez que temos o nosso clear, ou o nosso reset, todos eles interligados e ativo em nível lógico 0, e temos a entrada do pulso de clock. O teu pulso de clock aqui é ativo em nível lógico baixo, porque nós temos o símbolo de uma inversora aqui na entrada. Então, o que acontece? Quando eu mando nível lógico 1 aqui, uma borda de subida no CP, passa por essa inversora interna, leva para 0, e se chegou 0, está acontecendo um clock simultâneo, um pulso de clock para todos os flip-flops. E o que vai acontecer? Se eu tiver 1, 0, 1, 0, 1, 0, na hora que eu implementar ou eu fornecer esse pulso de clock que é simultâneo para todos os flip-flops, automaticamente a informação que está no barramento de dados irá passar como atualização para a saída. E é assim que funciona um flip-flop com entrada paralela e saída paralela. E vale a pena observar, voltar aqui para o Proteus, que isso também aconteceu aqui, é uma estrutura bastante semelhante, mesmo do flip-flop com uma entrada paralela, e a saída serial, uma vez que você olha para a atualização dos dados. Por quê? Eu vou repetir o processo. Olha, 1, 0, 1, 0. Os mesmos flip-flops. Tudo bem que são 4 aqui. Comuta a chave para fazer a carga. Vou fornecer um pulso de clock. Repare, entrada paralela, e se eu considerar que a atualização de dados aqui também vai ocorrer de forma paralela, repare só, sem continuar como se fosse um circuito convertendo para serial, mas olhando somente para a saída dos flip-flops. Um pulso de clock. Tá aí, ó, pessoal. A entrada é igualzinha à saída. Então é assim que se dá um processo, por exemplo, de conversor paralelo-paralelo, e eu consegui nesse mesmo circuito explicar para vocês tanto a formatação com saída serial como até mesmo a paralela. Bom, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Não será possível, pelo menos nesse momento, explicar, como eu mostrei para vocês nessa página, os outros modelos, as outras combinações possíveis de entrada e saída. Eu não mostrei para vocês a entrada série, saída série. Mostrei para vocês a entrada paralelo, saída paralelo, que é esse modelamento, e mostrei também a entrada de dados em paralelo e a saída serial. Também temos modelo, então esses dois primeiros modelamentos aqui eu não mostrei para vocês. Entrada de dados série, saída paralela e série-série. Mas acredito que com essa base aqui fornecida, com essa análise fornecida, vocês têm condições, uma vez que conhecem os flip-flops, de analisar qualquer circuito que envolva aí os registradores de deslocamento, independente se seja série ou paralelo ou vice-versa. Eu fico por aqui e um abraço a todos.